Canção Nova, sorrindo para a vida. Bom dia! Que coisa boa estarmos juntos. Olha, ao vivo aqui, 8h22, né? No nosso reloginho aqui do Sorrindo para a Vida. Mas em alguns horários, em alguns cantinhos do Brasil, outros horários. E um abraço carinhoso para quem acompanha na madrugada, né? Tem um horário alternativo também. Hoje nós tivemos a graça de ter na Santa Missa, logo cedinho, nosso pai e fundador da Canção Nova, Monsenhor Jonas Abib, nosso carinho, nosso respeito, nosso amor, nossas orações a esse homem de Deus que é um exemplo para nós, de fé, de coragem, né? Nós começamos amanhã, hoje, nessa quinta-feira de adoração, 14 de maio, ainda com um coração bem mariano nós estamos, pelo dia 13 de maio, né? Como nós somos brasileiros e Nossa Senhora de Fátima tem uma interferência assim, muito grande na nossa cultura, na nossa fé, por ser também em Portugal uma referência tão grande. Então um abraço também aos portugueses, né? Estamos ainda em festa com vocês. Foi um dia lindo ontem, cheio de homenagens a Maria, porque ela é a nossa mãe e ela cuida de nós. Como é bom ter uma mãe, né? Como é bom saber que podemos andar com ela. Que Deus abençoe seu dia. Você que acompanha sempre pela TV Canção Nova, pelo Sistema Canção Nova de Comunicação. Hoje a graça de ter o meu irmão aqui de volta, Márcio Mendes. Bom dia, Márcio. Bom dia, Paula. Tudo bem? Graças a Deus, né? Estamos aqui. Vamos colocar a nossa vida em oração, gente. Vamos colocar esse dia de hoje em oração. A melhor maneira da gente dizer bom dia para a vida é colocar a nossa vida aos pés de Jesus logo quando o nosso dia começa, não é? Então, vamos fazer isso em oração, sabendo que Deus está conosco, sendo mensageiros da paz, levando a paz por onde a gente for. Então, bom dia sim, mas também que a paz de Jesus esteja no seu coração, viu? Que você possa levar essa paz para todo mundo. E já guarda aí com você a palavra que nós vamos tratar aqui no Sorrindo para a Vida hoje. Lucas capítulo 18, versículos do 1 ao 8. Já separei. Com esta palavra nós vamos fazer a partilha, com esta palavra nós vamos entrar em oração e vamos alargar o coração, né? Porque Deus a usa como ponto de partida para falar conosco. Às vezes até acontece que você está aqui lendo com a gente, fazendo a partilha com a gente, mas Deus pode até te levar para um outro versículo, uma outra palavra, mas esse momento de oração foi o ponto de partida para Deus falar com você. Ele fala, viu? Olha, e fala mesmo, viu, Márcio? E nós pedimos logo pela manhã esse coração sensível e menos agitado, né? Que a nossa vida é sempre muito agitada, mas um coração sensível que escuta o Senhor nas pequenas coisas, nos detalhes, né? Uma formadora uma vez me disse, né? O Senhor, Ele tem uma linha conosco. Quando Ele pega o dia, você vai percebendo Ele falando conosco durante todo o dia, nos acontecimentos. Então vamos ficar atentos, né? Mesmo no corre-corre da vida, nos nossos afazeres, nos nossos compromissos como mãe, como pai. Estava aqui com o Márcio aqui, dá boas-vindas para o Márcio Todeschini, meu irmão. Estava contando para ele dos bastidores, né? Quero aproveitar e mandar um abraço carinhoso a todos os colaboradores da Fundação João Paulo II. E você que está em casa, para você ter uma dimensão, a Canção Nova, ela, graças a Deus, é uma grande família. Para esse programa acontecer, muitas pessoas estão trabalhando. Além dos nossos cinegrafistas aqui, pessoal atrás, tem a Rede Canção Nova de rádio, estava conversando com a Valdênia. Quantas rádios, Valdênia? São 19 emissoras. 19 rádios, cada uma com a sua realidade, né, de programação regional. 7 geradoras com a programação também dedicada internacionalmente com a programação em Portugal. Então você pode imaginar quantas pessoas envolvidas. Então Deus abençoe aos colaboradores, aos missionários da Canção Nova que doam a vida, dedicam o seu talento para também fazer a obra de Deus acontecer. Bom dia, Márcio. Bom dia, Paula. É verdade. Quero também mandar um abraço. Você foi falando, eu fui lembrando de Minas Gerais, né, lá de Belo Horizonte, dos nossos colaboradores lá da Fundação Vila Rica, né? Que delícia, né, os mineiros. Fundação João Paulo II. Então, um grande abraço para todos os nossos colaboradores, nossos irmãos que estão lá, a Josi Novaes, agora que é responsável pela Rede Canção Nova Minas aí em BH. Beijo, Josi. Beijo para vocês, para todo mundo.
amamos vocês e temos muita saudade. Somos assim, somos família, né? E esses laços de família, à medida que nós vamos nos aproximando de Deus, crescendo na intimidade com Deus, eles vão também, como dizia o Márcio, alargando o nosso coração e vai cabendo mais gente dentro da gente. Então você cabe aqui, dentro do nosso coração. Seja muito bem-vindo ao Sorrindo para a Vida. Bom demais ter o Márcio aqui com a gente. E o Obrigado. Sapo, graças a Deus. Maravilha, o coração sem porta, né? Portas abertas. Tá igual o santuário. Maravilha. Aproveitar e mandar um abraço lá para São Vicente de Minas. Estive ontem lá. Um Sua abraço terra pro Nelson, natal. a família unida ontem, relembrando os velhos tempos de criança. Foi uma maravilha. Foi lá, Que beleza. mostrei a casinha onde eu nasci. Faz pouco tempo, né, Sapo? Faz pouco tempo, lógico que faz pouco tempo. Bateu né? foto? Né? Bateu. Eu não bati foto. Que ó, isso, mas- Sapo? Você me leva, que eu adoro tirar foto. Essa festa a gente voltou um pouco no tempo e vê as maravilhas que Deus fez nas nossas vidas, Ai, entendeu? que legal. Esse é o principal. Da onde eu saí e aonde eu estou. Com Então, Deus, né? É maravilhoso. Vem com a gente que é sucesso. Sapo está se preparando para ir também para uma das nossas produtoras internacionais, que é lá na Terra Santa. E segunda-feira, dia 18, Deus quer e eu também estaremos. Pentecoste. Pentecostes. Acampamento Pentecoste lá. E Na Terra Santa. Vamos lá na Terra Santa. Que beleza. Para vocês verem a realidade, né? Todos os anos já é o qual ano que É de vocês... Pentecoste, acho que é o quinto, Quinto quarto, ou quinto, é o quinto. Quinto Eu já estou Pentecoste. virando guia já, né? Tá, né? Já. Guia espiritual. Que coisa boa. A Valdênia está aqui, ela que representa a nossa rede Canção Nova de rádio. Bom dia, Valdênia. Bom dia, Paula. Bom dia, os meus irmãos. Bom dia a você que está aí na sintonia com a gente. Então, de forma especial, hoje eu abraço e acolho todos da rede Canção Nova de rádio. Como a Paula disse, somos 19 emissoras e, para quem não sabe, aqui ao todo são 20. Aliás, 23. Porque só aqui em Cachoeira Paulista são 4 emissoras em uma só, na AM, né? Nós temos ondas curtas, tropicais, médias e a AM 1020. Então sejam todos muito bem-vindos ao Fora FM, hein? Fora FM, a FM está nesse grupo dos 19, 96.3. Deixa eu fazer um merchan aqui. Eu acolho a todos com muito carinho, sejam muito bem-vindos. Já acolho os pedidos de oração que nos chegam, né? Outro dia eu brinquei, Paula, que quem chega primeiro são os pedidos de oração. Primeiro que o Sapo ainda, né? Que muitas pessoas já vão entrando em contato conosco, deixando sua partilha, sua sugestão. Então nós nos unimos ao Brasil e ao mundo inteiro para rezarmos nesta grande rede BenTV de intercessão. E acolho com todo carinho os novos sócios, porque de forma especial a gente envolve você, sócio Canção Nova, nas nossas orações. Nós, no dia de ontem, tivemos 78 novos sócios, graças a Deus. Bem-vindos. Bem-vindos todos, sintam-se mesmo abraçados, parte da família, como a Paula e o Márcio diziam aí, dos nossos amigos. E o Monsenhor, na missa, agora há pouco, ele disse assim, que não é simplesmente ser sócio da Canção Nova, né? Ele perguntou, você quer ser meu sócio? Ou seja, então essa sociedade não é simplesmente com a família Canção Nova, mas também com a pessoa do Monsenhor Jonas, né? Que bonito, ele também se responsabilizando e dizendo, todos nós temos a nossa parte, todos nós podemos cooperar, colaborar, então seja mesmo sócio, um sócio fiel, nós estamos contando com você. Já dou a dica do nosso site, que é o clube.cançãonova.com, lá tem todas as informações para você conhecer um pouco mais da missão da Canção Nova, de repente está aí acompanhando pela rádio ou pela TV pela primeira vez, mas lá também tem os testemunhos, tem a partilha da palavra e as formas de como você nos ajudar a seguir em frente. O Sapo está indo lá para a nossa missão na Terra Santa, né? E eu tenho testemunho de pessoas que nos acompanham nos Estados Unidos. O Ivan, por exemplo, ele diz assim, meu nome é Ivan Lisboa, eu moro em Boston e sou sócio fiel desta obra maravilhosa de evangelização. Boa, tão longe aí. E ele vai dizendo isso, eu tô longe de casa, tô longe da família. Ele diz assim, mas eu me sinto mais brasileiro, me sinto mais de Deus, me sinto família acompanhando o Sistema Canção Nova de Comunicação. Ele disse assim, essa obra não pode parar mesmo. São minhas doses diárias de esperança, eu adquiro os produtos de evangelização, tudo para que eu possa fazer uma experiência com Deus através de você. Que bom. Então, cada sócio coopera com o Ivan e com tantas outras pessoas que precisam dessas doses Você diárias. deu endereço para o pessoal de casa participar com você? Não, boa. Já estava me esquecendo. Você que está aí, participe com a gente. Tem gente nova, né? Os de casa já sabem, mas gente nova aí no pedaço.
@Sorrindo pra Vida é o nosso Twitter, tá bom? @Sorrindo pra Vida. Também você pode participar através do e-mail sorrindopravida@cançãonova.com. sorrindopravida@cançãonova.com. Quem quiser falar um pouquinho mais, né, no e-mail dá certo. E a gente tem o facebook.com/sorrindopravidacn, facebook.com/sorrindopravidacn. Deixe seu pedido de oração, sua partilha a respeito do projeto da Almas. Chegam sugestões, testemunhos lindos. Isso enriquece e motiva a nós e a quem está nos acompanhando também. O Facebook tá bombando, é isso mesmo. Obrigada, Valdênia, pelo seu recado. Márcio, a gente vai começar a meditação da palavra, mas eu quis começar dizendo dessa família Canção Nova por detrás das câmeras, né? Porque o sócio da Canção Nova, ele mantém tudo isso, né? A gente tem um pouco de missão aqui de partilhar, de prestar contas para você, que é esse sócio do Monsenhor Jonas, né? Que é sócio da Canção Nova, que mantém toda a Canção Nova no ar. Monsenhor estava falando da digitalização, de todo esse desafio que a Canção Nova está vivendo nesses últimos anos. E vai ser uma festa linda quando tivermos 100% digital, né? E tudo isso, quem faz acontecer? É você que faz parte do Clube da Evangelização. Senão nós não estaríamos no ar com Sorrindo para a Vida. É verdade. Muitas vezes na vida da gente, nós somos associados a coisas que nós não queremos. Até a ideia de associação, né? A gente é associado a um grupo, a gente é associado a um tipo de trabalho, a gente é associado a um tipo de comportamento. Mas hoje, você pode se associar a algo que você de verdade quer. Eu quero ser sócio nas coisas de Deus. Quero ser associado às coisas de Deus. Comprometido com as coisas de Deus. Eu vou lhe dizer, é uma alegria, gente, um privilégio nós podemos dizer, eu sou sócio da Canção Nova. Porque eu sou membro da Canção Nova, mas também sou sócio na colaboração. E digo isso com alegria, porque tanto quanto eu puder, eu quero estar envolvido nas coisas de Deus e na evangelização, e sei que você também. Então vamos fazer isso hoje. Vamos lá. Mais do que topado esse convite do Monsenhor Jonas, então já respondo para o Senhor, viu, Monsenhor? Sou teu sócio, viu? Tô nessa aí. Estamos juntos. Estamos juntos, né? Ó, estamos juntos, todo mundo mesmo. Nós vamos meditar a palavra que está em Lucas 18, de 1 a 8. Colocando o nosso coração em Deus, entregando a nossa vida a Ele, agradecendo a Ele por toda a Canção Nova, por essa obra maravilhosa que Ele tem feito na nossa vida diariamente. Você que acompanha há poucos dias, bem-vindo à nossa programação. No finalzinho do programa, nós vamos trazendo as boas notícias, os desafios. O Márcio vai trazer depois, então, como estamos no projeto da Almas, trazendo para você também o dia a dia da Canção Nova. Mas agora a gente quer ouvir o Senhor. Que coisa boa! Vamos acalmando o nosso coração, o Senhor que quer nos falar para andarmos no seu caminho, porque Ele tem um projeto lindo de felicidade para cada um de nós. Vamos atrás dele? Vamos cantar. Deus quer falar comigo em coisas tão pequenas, nas coisas simples. Deus quer falar comigo em coisas tão pequenas, nas coisas simples. Eu quero ouvir sua voz, preciso estar atento a todo movimento do céu em direção a mim. Fala, Senhor, preciso ouvir tua voz. Eis aqui o teu servo, fala no irmão, na palavra, Senhor, e no meu coração. Fala, Senhor. Fala, Senhor, preciso ouvir tua voz. Eis aqui o teu servo, fala
no irmão a palavra, Senhor, e no meu coração. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Essa palavra é importantíssima. Você vai ver por quê. Lucas 18, do 1 ao 8. Jesus contou aos discípulos uma parábola para mostrar-lhes a necessidade de orar sempre, sem nunca desistir. Numa cidade havia um juiz que não temia a Deus, nem respeitava homem algum. Na mesma cidade havia uma viúva que vinha à procura do juiz e lhe pedia: faz-me justiça contra o meu adversário. Durante muito tempo, o juiz se recusou. Por fim, ele pensou: não temo a Deus e não respeito ninguém, mas essa viúva já está me importunando. Eu vou fazer-lhe justiça para que ela não venha por fim a me agredir. E o Senhor acrescentou. Jesus acrescentou: escutai bem o que diz esse juiz iníquo. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que dia e noite gritam por Ele? Será que vai fazê-los esperar? Eu vos digo que Deus lhes fará justiça bem depressa. Mas o Filho do Homem, quando vier, será que vai encontrar fé sobre a terra? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Glória a vós, Senhor. Jesus termina esse ensinamento nos dizendo uma coisa que todos nós deveríamos guardar para sempre no nosso coração. Deus vem para fazer justiça e quer nos fazer justiça bem depressa. Mas existe algo sem o qual Deus não pode trabalhar, que é a nossa fé. Ele vem, mas Jesus pergunta: será que ele vai encontrar fé no coração de quem ele vem ao encontro? Eu e você precisamos da ajuda de Deus, da justiça de Deus, mas o Senhor, quando vier, encontrará fé no nosso coração? Porque é a fé que não nos deixa desanimar. É a fé que nos faz perseverar. E aí a gente volta ao começo dessa palavra, quando Jesus diz ali, quando o Evangelho nos diz, São Lucas nos diz, Jesus contou aos discípulos essa parábola para quê? Para mostrar-lhes a necessidade de orar sempre, sem nunca desistir. Eu não posso desistir das coisas de Deus. Você não pode desistir das coisas de Deus. Nós não podemos desistir das pessoas que Deus colocou na nossa vida. Colocou na nossa caminho da gente. Mas tem pessoas que Deus colocou na nossa estrada, no nosso caminho, no nosso convívio. Tem pessoas que Deus aproximou de nós, nos tornou o próximo desta pessoa. E nós não podemos desistir delas. Você não pode desistir de você mesmo. Você não pode desistir da sua vida. Porque você pertence a Deus, porque você é uma pessoa de Deus. Quando se trata do plano de Deus na nossa vida, nós devemos ser firmes, sem jamais esmorecer. E aqui na Canção Nova nós precisamos ser assim. A Canção Nova é de Deus, nós não podemos desistir da Canção Nova. Nós precisamos ser firmes no propósito que firmamos com Deus, sem esmorecer. O tempo passa, as coisas mudam, não é? Tantas coisas acontecem na vida da gente, algumas nos facilitam o nosso dia a dia, outras nos dificultam. Muita coisa varia na vida da gente.
Mas aquilo que é de Deus, nós não podemos abrir mão, nós não podemos desistir. Nós precisamos ficar firmes, porque é o caminho que Deus tem para nós. É por onde que Deus quer que a gente caminhe. Então, se você descobre que existe um plano de Deus na sua vida, que Deus te colocou naquela estrada, que Ele quer que você siga esse caminho, pode acontecer qualquer coisa, menos você desistir. É preciso firme, é preciso não esmorecer. E olha, se nós queremos ficar firmes no caminho com o Senhor, nós precisamos antes ficar firmes com o Senhor. Não adianta eu achar que eu vou ser firme nas coisas de Deus se eu não estiver firme com Deus. Por isso Jesus diz, é preciso orar sempre, 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 sem desistir, sem nunca desistir. Olha lá a palavra, não é sem desistir, é sem nunca, nunca desistir, sem jamais esmorecer. Porque todos nós que somos humanos, nós sofremos uma grande tentação. A grande tentação, a tentação mais comum do ser humano, sobretudo nos nossos tempos, é deixar de perseverar. É perder a firmeza nas coisas de Deus. E não só nas coisas de Deus, viu? Nas coisas da vida que realmente valem a pena. É uma tentação a gente deixar de perseverar. E isso se manifesta, inclusive, na oração. Você já viu como a gente é tentado a deixar de rezar? Às vezes nós começamos a rezar por uma situação, aí nós rezamos um pouquinho por ela. Rezamos um dia, rezamos uma semana, rezamos um mês, não é? Aí dá um tempo, cada um de nós tem ali o nosso limite, a gente vai rezando e vai observando, aí a gente vai rezando e não vai vendo o resultado. É uma tentação nessa hora a gente desanimar. Tem muita gente que desanima porque não vê resultados no seu momento de intimidade com Deus. Mas veja, está olhando para o lugar errado. Às vezes o resultado que a gente quer ver é a coisa que nós pedimos acontecer. E nós não percebemos que o fruto primeiro dessa nossa insistência em rezar é o que Deus vai fazendo dentro de nós. Ele vai transformando a gente, nos preparando, inclusive, para receber aquilo que nós estamos pedindo. E a tentação vai trabalhando o contrário. A tentação vai fazendo de tudo para nos levar a desistir, porque esse é um vício extremamente nocivo, este é um vício diabólico, o de começar as coisas e a gente não terminar. Esse negócio da gente começar as coisas e não acabar, ele vira um vício na vida da pessoa e ele traz tanta consequência negativa. Por isso a gente precisa aprender a escolher o que a gente vai fazer, escolher fazer só o que presta e fazer até o fim. Ah, Márcio, mas e se eu escolher a coisa errada? Então retrocede, porque voltar atrás é melhor do que você continuar em frente naquilo que é errado. Volta atrás e começa de novo, mas não desiste. Você está vendo que é diferente você voltar atrás no erro de você desistir? Não é? Insistir no erro é burrice. Desistir é fracasso. E o que eu faço se eu peguei o caminho errado? Volta atrás e começa de novo com perseverança, contando com a graça de Deus, mas não desista do que é certo. E não deixe esse vício de começar as coisas e não terminar tomar conta de você. Porque tem tanta gente abatida nessa vida por causa desta realidade que você não tem ideia. Vai acabando com a autoestima da pessoa. Porque ela começa a pensar, tudo que eu ponho a mão não dá certo, tudo que eu começo eu não termino, eu não vou para frente em nada, a minha vida está engessada, é só eu pegar um caminho que aquilo dá errado. Meu irmão faz a mesma coisa que eu, para ele dar certo, para mim não funciona. O que está acontecendo comigo? Aí a pessoa vai ficando com a autoestima cada vez mais condenada, a pessoa vai ficando triste com elas mesmas, vai criando dentro dela um sentimento de incapacidade. Eu não consigo, eu não posso, as coisas não dão certo para mim. Aí a gente passa a se contentar com os restos.
tudo que vem tá bom, não é porque a gente é satisfeito. É que a gente passa a não ligar porque a gente não acredita mais em nada. E isso vai nos treinando para fugir das dificuldades, em vez de enfrentar os problemas. Aí que já que não vale a pena mesmo, a gente vai largando de mão as coisas, vai ficando preguiçoso, vai alimentando em nós a preguiça. E quando nós vemos, gente, nós somos escravos do desânimo. Nós somos prisioneiros do desânimo. Aí você chega para a pessoa, nem com um guindaste você consegue arrastá-la. Vamos, fulano, fazer, não, tá bom do jeito que tá, isso dá muito trabalho, isso é muito difícil. Nossa, teve um dia que eu não acreditei no que eu estava ouvindo. Eu precisei de um serviço, chamei uma pessoa e me contaram, ele é bom naquilo que faz. Aí eu expliquei para ele, falei, olha, eu preciso desse trabalho assim, assim, assim. O senhor pode fazer para mim? Ele disse, mas você tem certeza? Eu falei, tem certeza. Não. Ele falou para mim assim, você não tem outra pessoa para fazer, não? Eu estava contratando. Não tem outra pessoa para fazer, não? Eu falei, o senhor não sabe? Eu sei. Eu falei, então, mas isso dá muito trabalho. Mas o senhor não está recebendo por dia? Não, mas isso é muito chato de fazer, isso dá muito trabalho. E pelo menos ele é sincero, né? Você não tem outra pessoa para fazer, não? Aí a gente fica pensando assim. Não, a vontade é essa. Você fica pensando assim, mas meu Deus, a pessoa vive disso. Ela come e ela sustenta os filhos a partir disso. O que pode ter acontecido com a pessoa? Não era serviço difícil, não, gente. Só era detalhado, só tinha que ter paciência, fazer com calma. Mas não tinha por que ter pressa. A gente vai se acostumando com o desânimo. E a gente não percebe que às vezes a gente negligencia até os talentos que a gente tem, até os dons que a gente tem. Porque essa pessoa era uma pessoa talentosa. Depois ela fez, ficou perfeitinho. Mas você tem que ficar ali, olha, fazendo uma força para a pessoa criar coragem. Quem se habituou a começar as coisas e a não terminar, essa pessoa se habituou também a fracassar. Sabe, fracasso na oração não é você não ser atendido. Você fracassa na oração quando você desiste de Deus. Quando você desiste de recorrer a Deus, quando você desiste das coisas de Deus, quando você desanima por não ver sinais, e aí você abandona a oração antes que Deus te responda. Então nós temos que insistir na oração até nós termos uma resposta da parte de Deus. Nem que Deus nos diga não. Entendeu? Sim. Aí eu não tenho clareza da resposta de Deus. Continua rezando. Se Deus não te respondeu, é porque Ele quer que você reze mais. A resposta virá, ainda que seja não. Quando Ele te disser não, não precisa mais rezar por aquilo. Mas até que Ele diga não, insista. Deus não deixa oração sem resposta. Desanimar é fracassar, e esse fracasso desencoraja, esse fracasso mina a fé no poder da oração. Quantos testemunhos maravilhosos nós contemplamos aqui. Quantos testemunhos? Eu contei aqui no Sorrindo para a Vida, antes de ontem, acho que foi antes de ontem, uma senhora me encontrou lá no Rio de Janeiro, me deu um abraço e disse, olha, fala lá para o Padre Roger que a minha filha desenganada, de leucemia, foi curada no momento em que ele proclamou a cura dela. Você acha que aquela mãe não vinha rezando? Você acha que aquela família não insistiu na oração? A oração que não é abandonada, a oração insistida, a oração perseverada, ela obtém coisas inacreditáveis. Ela obtém maravilhas. Ela obtém milagres. Mas Jesus, Ele pergunta, quando a graça vier, encontrará fé na face da terra? Aquela pessoa que reza, quando Deus resolver atendê-la, e o bem que ela pediu chegar até ela, vai encontrar fé nesse coração? Então eu te pergunto, por quanto tempo nós devemos insistir em rezar?
Quando que nós devemos deixar de pedir e de entregar uma situação nas mãos de Deus? Meu querido, reze até que Deus coloque no seu coração a certeza de que o seu pedido foi ouvido, de que o seu pedido foi atendido. E como é que a gente percebe isso? Porque o nosso coração fica em paz. O fruto que mostra que a sua oração chegou até Deus é a paz no coração. Aí eu senti a paz. Eu devo deixar de rezar? Não. Mas a sua oração, naquele momento que você sente que foi atendido, precisa mudar. Ela se torna uma oração de expectativa, confiante da manifestação do que Deus já deu. Ele já deu, mas vai chegar. Aí eu já louvo a Deus, porque eu tenho fé, certeza de que eu fui atendido. Mas não deixe de rezar, porque rezar é estar unido a Deus. Então, quando Deus ele dá paz à nossa inquietação, é que nós deixamos de insistir no pedido. E orar não é só recorrer a Deus. Isso é uma coisa que nós temos que ter muito clara para nós. Orar não é só a gente recorrer a Deus, mas é entrar em conflito com as forças das trevas. Entrar em conflito com Satanás. Entrar em conflito com a tentação. E a nossa vitória nessa luta contra o mal depende da nossa perseverança em rezar. Só Deus pode nos dizer quando já não é necessário interceder por aquela causa. Deus diz para você que já não é necessário, então continue rezando. Cabe a Ele o momento da vitória. Cabe a mim e a você manter a nossa fé quentinha, vibrante. Sabe, uma fé quentinha, uma fé que não esfria, mas mais do que quentinha, uma fé que ferve, tem que ser a nossa fé. Por isso que a palavra nos diz que nós temos que ser fervorosos na oração, fervorosos na fé, fervorosos na evangelização. Nós temos que ter fervor em tudo aquilo que nós fazemos. Como é que a gente pode evangelizar e deve evangelizar? Com fervor. Por isso que eu digo para você, fica com a canção nova quem é apaixonado. Se você não tiver, porque a paixão ela é um fervor. Quem é esquentado, né? Quem é esquentado, né? Se você não for uma pessoa fervorosa, você desiste. Desiste. Até eu falei para você manter a fé quentinha, não é quentinha não, é fervorosa mesmo. Porque você já viu quando a comida está quentinha? Hoje tive que colocar um casaco quando eu saí de casa, está frio aqui. Pega uma comida quentinha e põe na mesa para você ver. Se você demorar um minutinho, ela esfria. Comida esfria. Mas põe uma comida fervendo na mesa. Você vai terminar de comer e ela não terá esfriado. Nós temos que entrar fervendo nas coisas de Deus. Porque tem muito vento frio soprando sobre a gente. Tem muito balde de água fria sendo jogado sobre os nossos sonhos. Muito balde de água fria sendo jogado sobre os nossos projetos. Muito balde de água fria sendo jogado sobre os nossos relacionamentos. Muito balde de água fria sendo jogado sobre o nosso casamento, sobre a nossa vida de oração. Você precisa hoje, neste dia, ferver. Ferver. Quantas vezes eu rezo e peço a Deus essa graça para a canção nova. Senhor, nos dê sócios fervorosos, gente apaixonada pela evangelização, gente que tem a fome de ver esse Brasil evangelizado, que sonha junto com o Padre Jonas. Porque o Padre Jonas, ele tem um sonho, gente, do qual eu comungo, eu tenho esse sonho. Ele dizia assim, aonde tiver uma casinha dos Correios, ali a canção nova tem que chegar. Porque o Correio, nosso Correio, graças a Deus, ele é muito eficiente. Os Correios no Brasil é um dos mais eficientes do mundo, se não for mais eficiente do mundo. Olha onde os nossos Correios entregam, gente. Entrega no meio da Amazônia. Entrega no meio da floresta. Aonde tiver uma casinha dos Correios, uma loja dos Correios, a canção nova tem que chegar até ali. Eu peço a Deus que nos dê pessoas apaixonadas, que sonhem esse sonho conosco, que ajude a gente a fazer isso, porque quem está longe também precisa ser evangelizado. Eu lembro um dia que o Flavinho chegou emocionado, ele me contou e a gente chorou. Ele falou, Márcio, eu fui pregar no meio da selva amazônica.
Eu cheguei lá, não tinha nenhuma igreja perto, mas tinha no meio da tribo uma televisão e funcionava a bateria. E ali no meio da tribo, aquele povo inteiro acompanhava e rezava com a canção nova. Eu pensei que eu ia evangelizar, mas era um povo evangelizado que rezava com a gente. Eu me arrepiei, eu chorei, porque eu sou apaixonado por Jesus. Porque eu sou apaixonado pela evangelização. Não é? A gente ama a canção nova, mas eu vou te falar de coração, não tenho ciúme de outras obras de evangelização, não. Eu quero que essas obras todas deem certo, gente. Eu quero que essas obras todas evangelizem, porque a coisa mais importante é Jesus na vida das pessoas. Mas se você acompanha a canção nova, é porque Deus deu você para nós. E Deus deu a nós para vocês. Eu sou seu. Monsenhor Jonas é seu. Então você é nosso também. Canção nova é nossa. É, porque a gente diz assim, nós somos da mesma família. Só que a nossa família é uma família que ferve. E quando a gente se reúne, a gente sabe que ferve mesmo, sabe? Ontem foi aniversário do Diácono Nelson Corrêa. Ele fez uma canjiquinha daquelas que só ele sabe fazer. Light. Nossa Senhora, que coisa boa. E ali muita gente boa reunida. Aí eu tive a oportunidade de estar ali com o Filipão, não é? Sentei ali na mesa com o Dunga e com o seu Carlos Astucci, com a nossa querida Zoé, com a Neia. E aí ali a nossa conversa foi tão boa, porque, gente, a canção nova não é trabalho para nós. A canção nova é a nossa vida. Aí tem gente que pode olhar e dizer assim, mas você estava trabalhando Sorrindo para a Vida. Estava e não estava vivendo o Sorrindo para a Vida. E aí ontem no nosso bate-papo, não tem jeito de nós não falarmos da canção nova, não tem jeito de nós não falarmos da campanha. E assim que a gente começou, sabe como é que o Dunga é, né? Começa com as histórias. Já ferveu, né? E o seu Carlos animou e a gente estava ali, nossa, mas foi cheio de ideias. Nós tivemos tantas boas ideias, com uma cumbuca de canjiquinha na mão, uma conversa gostosa e o nosso coração na evangelização. Porque nós temos que aprender a falar das coisas de Deus em todos os momentos da vida da gente. Nós falamos ali da nossa história, nós falamos ali da nossa vida, nós brincamos, nós rimos, não é? Mas não tem jeito. Aquilo que a gente ama vem à tona. E nós estávamos ali conversando sobre isso. Então veja, nós não podemos parar de rezar enquanto Deus não diz para nós desistirmos daquela causa. Quando nós recebemos a resposta, nós paramos porque já recebemos a resposta. Quando nós recebemos a certeza de que aquilo que Deus nos prometeu virá, nós paramos porque nós cremos. E a fé do nosso coração é tão segura quanto se a gente já tivesse recebido aquilo que nós pedimos. Então Deus vai nos educar para saber quando parar e quando continuar a rezar, a interceder. Mas das coisas de Deus nós não podemos arredar o pé. Então nós precisamos ficar firmes na promessa de Deus. Até que o Senhor venha ao nosso encontro. Mas Márcio, até quando eu vou ajudar a canção nova? Sinceramente, eu não marquei prazo de saída da canção nova, não. Quando eu pus o meu coração aqui, eu pus para sempre. Às vezes alguém me encontra, me abraça e diz assim, estou rezando por você, não desiste não. E eu aceito aquela oração porque eu sou fraco, né? Então quem está de pé, veja que não caia. Mas não me passa nunca pela cabeça, gente, desistir dos planos de Deus para a minha vida. Não pode passar isso na sua cabeça também, não. Não desista de jeito nenhum. Fique firme até que a promessa de Deus tenha vindo ao seu encontro. Mas quando essa promessa vier, ela tem que te encontrar fervendo, fervoroso, firme na fé. Tem que colocar para ferver, viu? Ai, o Papa falou uma vez, né? Por fogo, né? Por fogo. Por fogo em todo mundo, né? E é isso aí. E é isso que a gente pede ao Senhor logo nessa manhã, para todos nós.
não abrir mão daquilo que é de Deus para nós. Será que nós já descobrimos todo o projeto de Deus para nós? Você já se perguntou aí qual é o desejo de Deus para você? E eu fiquei ali me avaliando, olhando, ouvindo o Márcio, pensando, porque somos tentados a desanimar, tentados a parar de rezar, tentados a abrir as guardas, né? Desistir. Mais fácil é desistir. Mas o Senhor hoje nos chama. Nada de fracasso, fracasso na oração, né? O fracasso na oração é quando você desiste das coisas de Deus até o Senhor responder. E muitas vezes, diante das situações que vão nos acontecendo na nossa casa, na nossa família, no seu trabalho, você vai vendo as coisas meio que negras, né? Escuras, sem saídas, você vai ouvindo histórias, você vai ouvindo coisas e aquilo vai te entrando, vai desanimando. Olha, primeira coisa, ponha uma guarda no teu coração, nos seus ouvidos, não é? Olhos fixos no Senhor, porque nós não podemos desanimar. Então, vai percebendo aí durante esse dia o que tem te desanimado, o que tem tirado a sua fé, porque nós sabemos qual é o projeto de Deus. Nós que casamos, nós sabemos que é a família. Nós que temos filhos, nós sabemos que é a educação dos nossos filhos. Daí vai vindo a traição, vai vindo as doenças, vai vindo o desânimo, vai vindo as drogas, vai vindo as coisas difíceis. E nós vamos, cadê as respostas, Senhor? Né? Eu quero colocar já nosso coração em oração. Vamos aproveitar esse momento. Senhor, o Senhor sabe do nosso coração. E você que está em casa agora pode fazer a sua oração. Senhor, quantas vezes ali lavando a minha louça, chorando com o Senhor, pedindo as respostas do Senhor. Hoje o Senhor vem me alertar. O olhar está errado, para o lugar errado. Não é na expectativa daquilo que é o desejo do meu coração, Senhor. Mas hoje o Senhor vem me lembrar. Olhos fixos no Senhor que está agindo, olhar para dentro, verificar o que o Senhor está fazendo dentro de mim. Eu te agradeço, Senhor, pela obra que o Senhor realiza e o que eu não percebo, Senhor. Senhor, nesta manhã nós viemos diante de Ti, pelo Sorrindo para a Vida, agradecer com os olhos da fé, com a confiança de filhos que somos, que temos um Pai que está cuidando de nós. Obrigada, Senhor, porque o Senhor hoje restaura corações, famílias inteiras, Senhor, acompanhando o Sorrindo para a Vida. Você que está acompanhando, indo para o trabalho, de carro, indo numa viagem, acompanhando agora o programa, vai lembrando das situações concretas da sua vida, da sua casa, dos seus filhos, do seu esposo, da sua esposa, do seu trabalho. Todas as respostas que ainda você não recebeu, o Senhor hoje vem acalmar o nosso coração. Vamos olhar para o lugar certo. Onde será que está o nosso olhar, hein? Será que o nosso olhar está sobre a necessidade urgente? Porque o Senhor até entende o nosso coração. Nós queremos soluções, Senhor. Mas hoje nós queremos a graça do Teu Espírito Santo para saber esperar. Oh, coisa difícil. Como é difícil esperar, Senhor. É difícil. Como é difícil aguardar, Senhor, a sua ação. Somos agitados, queremos a sua ação rápida, queremos as soluções rápidas, vivemos numa geração de coisas rápidas, em que tudo está pronto rápido. Senhor, mas nós sabemos que existem momentos certos. A sua obra completa precisa acontecer. Obrigada, Senhor, porque hoje vem aumentar a nossa fé. Obrigado, meu Deus. Obrigado, porque hoje o Senhor vem dar uma injeção de fervor a nós, Senhor. Apaixonados por Deus, apaixonados pela canção nova, apaixonados por Jesus, apaixonados pela evangelização. Apaixonados um por coração Cristo. Apaixonado, um coração fervoroso. Eu não quero outra coisa, Senhor. Eu quero esse coração para mim, Senhor. Esse coração. E esse coração vai contagiar quem chegar perto de nós, Senhor. Muito obrigada. Enquanto você estava rezando, Paula, me veio justamente essa imagem do Sagrado Coração de Jesus que tem um fogo em cima. Obrigada, Senhor, por esse coração. Senhor. Jesus Inflama manso nosso coração.
e humilde de coração. Fazei o nosso coração. Fazei o nosso coração Semelhante ao vosso. Nós precisamos desse coração, Senhor. Eu te encontrei, não vou te deixar. Jesus, ensina-me a te amar. Eu te encontrei, não vou te deixar. Jesus, ensina-me a te amar. Eu quero me apaixonar por ti, Jesus. Eu quero me apaixonar por ti e só contigo ficar, só pra te olhar. Eu quero me apaixonar por ti. Eu quero me apaixonar por ti e só contigo ficar, só pra te olhar e me deixar ser conquistado por ti. Eu quero me apaixonar. Eu quero me apaixonar por ti, Jesus. Eu quero me apaixonar por ti e só contigo ficar, só pra te olhar e me deixar ser conquistado por ti. Obrigada, Senhor, por essa manhã. Que bom rezar, hein? E é interessante, a Canção Nova é um presente de Deus na nossa vida. Porque tem dia que o nosso coração não está fervoroso, não. Não esquenta a cabeça aí, você que... Ai, puxa vida, eles estão rezando, eu queria tanto um coração fervoroso. Interessante, um vai animando o outro. Às vezes você nos anima, sabia? Quando você manda um testemunho aqui, às vezes chegamos aqui com o coração atribulado, cansado na batalha, porque o Márcio falou bem, não é uma batalha humana. Não, só recorrer a Deus, entrar em conflito. Em conflito, em combate. É combate espiritual, é combate espiritual, gente, não é humano. Porque às vezes nós pensamos, porque são pessoas, nossos relacionamentos são com pessoas, mas nós estamos num combate espiritual. E a tentação vem nos desanimar. Então você nos anima e a gente se anima. Combinado? Então no dia que a gente estiver animado aqui, a gente se anima. E no dia que você estiver animado na sua casa, põe fogo na Canção Nova. Vamos lá, Canção Nova, 100%. CançãoNovaPlay.com. Assine já!